Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Soraya Ruiz e fui convidada para falar um pouquinho sobre a importância na infância, né? A importância da leitura na infância. Eu confesso que eu não fui uma devoradora de livros quando era pequena, mas por falta de oportunidade. A minha mãe nunca me ofereceu livro para ler, por exemplo. Eu acho que quando a gente faz da leitura uma rotina, ela vira uma coisa gostosa. E a criança, para ela poder se interessar, ela tem que ter contato com os livros. Ah, mas se eu der um livro na mão dele, ele vai rasgar. E se você começar por outros meios? Dando revistas, gibis, lendo um pouquinho por dia, vendo o que a criança se interessa por ler. Tem livros fantásticos, mas meu filho é muito pequeno. Meu filho tem 1 ano, 2 anos, mas ele vai adorar te ouvir contar histórias. Histórias legais, histórias interessantes. Talvez você mudar os personagens da história, colocar o nome dele, inserir a criança dentro da história. E para os maiores, deixar que eles escolham o que eles querem ler, né? Muitas vezes a gente impõe. Vamos ler este aqui. Hoje eu quero que você leia este aqui. Mas e se ele não quiser ler? A leitura deixa a criança viajar sem sair do lugar. A leitura não olha a classe social. A leitura não olha se aquele pode mais ou aquele pode menos. A leitura permite que todos viajem para o mesmo mundo sem sair do lugar, né? Então, eu acho que primeira coisa é a gente incentivar a ler. Como a gente incentiva? Lendo também, né? A gente também precisa ser bons leitores. A criança vai pedir para você repetir às vezes a história 1, 2, 3, 4 vezes. Vou dar aqui um exemplo prático. Eu tenho 2 filhas. Uma sempre gostou de ler e a outra não muito. Mas eu me lembro que a gente levou ela numa loja de brinquedo educativo e tinha uns livros. E ela adorava As Meninas Superpoderosas. E ela comprou. Ela pediu para que a gente comprasse aquele livro e a gente comprou. Estávamos de férias, a gente foi viajar e ela levou os livros. Todos os dias, nós 3, eu, o pai dela e a irmã, tínhamos que ler o livro para ela. Às vezes, cada um repetia 4, 5 vezes. A gente já sabia a história de cor. Mas em toda leitura a gente põe uma empolgação. E hoje ela gosta muito de ler. É um adulto já, né? E ela adora ler. Então, eu acho que o incentivo diário, busca por boas histórias, por novas histórias, buscar histórias que envolvam a situação, né, que às vezes a criança está passando, e temos história para todos os gostos, autores fantásticos. Eu aqui posso citar William Breman, por exemplo, que é o autor das Até as Princesas Soltam Pum, que foi traduzido aí para um monte de língua. Tá em um monte, ele é disparado, mais vendido em vários países. Então, bons leitores a gente faz com incentivo. Não adianta a gente ter 20 livros no quarto da criança, colocar o livro lá em cima, né? Sem estar ao alcance dela. Aliás, tudo tem que estar ao alcance dela. Brinquedo, livro, tudo tem que estar ao alcance dela. Quando na fase escolar já, eu acho que o professor, a pessoa que está ali, é o maior incentivador. Então, façam mesmo rodas de leitura. Às vezes vocês vão achar que as crianças não estão prestando atenção, mas acredite no que eu vou falar, elas estão prestando atenção. Peçam para elas escolherem um livro, peçam para elas recontarem a história, papai, mamãe, façam isso. Conte a história, peçam para que eles recontem a história para vocês, né?
Não faça desse momento um momento chato, porque às vezes tem pai que fala assim, eu tô cansado, trabalhei, eu entendo. Eu não quero ler agora, eu entendo. Nossa, essa história é muito chata, eu entendo. Ela é chata para você. Mas se ele está te pedindo para repetir a leitura, é porque para ele fez algum sentido. Às vezes, a gente consegue formar com leituras interessantes ótimos escritores. Aproveite as histórias que eles contam, né? Dê voz para essas crianças poderem contar para vocês histórias. Eles têm histórias magníficas para contar. Então, eu acho que a leitura é como uma rotina. Tem que ser um hábito diário. Não dá para ler todo dia. Inclui na rotina da criança 2 vezes por semana você poder ler com ele, né? Ou dele ler para você, para aqueles que já são alfabetizados. Peça para ele ler para vocês. Deixa que eles escolham o que ler para vocês. Façam leituras compartilhadas. Vocês leem uma página, eles leem a outra página. Um livro não precisa ser contado num dia só, né? Vocês podem fazer disso um suspense. Nossa, hoje a gente vai ler essa página. E o que será que vai acontecer? Né? O que a gente vai ler da próxima vez? O que será que vai acontecer com esse personagem? Então, incentivem a leitura. Incentivem seus filhos. Professores, incentivem seus alunos. Deixa que eles possam tocar no livro que vão ler, deixe que eles possam folhear o livro, mostra para eles antes de dar o livro, através de revistas e de gibis, que se rasgar a página a gente talvez não consiga completar a história, né? Não é uma bronca, não é o chamar atenção, é um fato. Olha, mostra para ele, vou rasgar essa página, agora eu não consigo mais contar essa história para você, né? Então, eu acho que a gente leva para passear em tantos lugares, não é? Se preocupa em levar no parque, se preocupa quando tudo puder, né? Porque agora a gente não pode nada. Se preocupa em levar tanto no parque, se preocupa em levar no shopping, leva ele numa livraria. Tem muita livraria boa por aí. Faça disso um passeio legal. Tem muita livraria muito interessante por aí. Tem livrarias imensas em que você pode deixar a criança folhear o livro e a criança pode ir embora e não comprar, ou dali pode sair uma compra. Então, o que eu tenho para falar para vocês é que assim, ler é muito importante. Ler é prazeroso. Eu sou um adulto e eu não gosto de ler. Você não gosta de ler, mas incentive seu filho a ler, né? Ouça o que ele tem para falar. Porque nas conversas são os melhores momentos da gente entender o que a criança gosta. Talvez a criança goste de dinossauro. Vamos atrás de um livro legal de dinossauro. A criança gosta de livro que fale de amizade. Vamos atrás do livro. Gente, tem livro para tudo. Tem livros interessantíssimos. Para os menores, coisas muito coloridas, que chama a atenção, que provoca eles, né? A leitura tem que provocar neles um estado de total atenção, né? Então, eu acho que é muito importante que esse momento seja compartilhado dentro da família, dentro da escola, com os amigos. E sim, podemos ter pais que não sabem ler, né? Essa é uma realidade. Mas tem um monte de livro que tem só figura e que é muito legal a gente inventar uma história e depois dar na mão deles e falar, agora é sua vez, né? Então é isso, gente. Eu falo um pouquinho da leitura. Eu escrevi 2 livros e essa minha vontade de escrever veio da minha vontade de compartilhar algumas experiências que eu tive enquanto eu estive à frente da educação, tanto na parte da coordenação de um SEI, quanto enquanto professora também, né? Hoje eu faço um acompanhamento escolar
E isso, a experiência de poder acompanhar, a experiência de poder observar, a experiência de tudo que eu já tinha observado, eu consegui escrever um livro, que é Experiências que Inspiram, compartilhando as descobertas. Eu sempre achei e acho que se a gente sabe e guarda só pra gente, não vale de nada, né? A gente tem que compartilhar o que a gente sabe, porque se deu certo pra gente, pode dar certo pro outro, né? Compartilhar a experiência é multiplicar saberes. Então a gente tem que compartilhar, não é porque eu descobri, eu que fui atrás, eu que fui procurar métodos e teorias, eu não vou dividir. Que pena que você pensa assim, né? A gente tem que dividir, né? A gente tem que multiplicar o que a gente sabe que deu certo. Talvez o outro esteja precisando exatamente do que a gente descobriu, né? Esse livro é para todos que querem ler, mas assim ele é mais focado para professor e para pais também. E aí na pandemia surgiu a oportunidade de eu escrever um livro infantil. Surgiu numa conversa, numa noite de pandemia, eu conversando com 2 amigos e eles contando a experiência que eles tiveram de mudar de cidade, e eles têm um filho, o filho chama Romeu, e aí saiu Era Uma Vez Romeu. Então, Era Uma Vez Romeu conta a história de um menino que mudou da cidade grande para o interior, e lá ele achou alguns amigos, e esses amigos começaram a discutir sobre o nome dele, porque ele é Romeu com O. E quando ele falou Romeu, as crianças perguntaram: o Romeu da Julieta? E ele falou assim: não sei se é o Romeu da Julieta, ou o Romeu do doce, do queijo com goiabada. E eles fazem essa discussão entre eles, e ele leva para dentro de casa e a mãe explica para ele, né, através da história, quem é o Romeu da Julieta e quem é o Romeu do doce, né? E enfim, a história saiu de uma conversa, né? Então aí tá a prova de que a gente precisa ouvir, né? Que a gente precisa incentivar, de que a gente precisa provocar, né? E não esqueçam, deixa que eles escolham, deixa que eles explorem. Talvez o primeiro livro não chame atenção, o segundo não chame atenção, mas se isso se tornar um hábito, ele vai chamar sim atenção. Eu não tenho dinheiro para comprar um livro. Gente, na internet está cheio de sites com livros de graça para você poder acessar. São e-books de graça para poder acessar. Eu confesso que criança menor vai preferir pegar o livro, vai preferir manusear, mas os maiores vão conseguir. Então tem muitos. Eu vou deixar a dica depois aqui, e aí o pessoal do céu passa para vocês, tá bom? Bom, eu estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre esse assunto, eu estou à disposição para falar, tá bom?